Oi, meu nome é Armando. Estava tão bom ouvindo ali que eu não queria nem subir. Esqueci de subir dessa vez. Amados irmãos, hoje é um dia especial também, porque nós estamos recebendo novos, amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que vão se submeter às águas do batismo, à ordenança deixada por Jesus. Depois nós vamos celebrar a ceia coletivamente, como grande congregação. Tem uma coisa que eu acho que eu não vi acontecer aqui, que é sempre normal, mas acho que o pessoal está meio travado assim hoje, de forma especial. As pessoas que estiveram aqui no EPL, o pessoal levantou e ninguém pulou em cima dele para dar um abraço. Como a gente faz quando alguém se converte, né? Tá ficando... O camarada se converte, a parte mais dura, né? Além do confronto com a verdade, é receber os abraços coletivos e dos irmãos ao redor. Só levanta a sua mão, você que é de outra, aqui nos visitando hoje pela primeira vez ou esteve no congresso. Receba um abraço aí dos amados que estão ao redor, por favor. Deem um abraço. Abençoe. Cadê a mãozinha? Isso, para não ficar sem o abraço. Antes da gente proceder com o batismo, só também vamos destacar aqui quantas pessoas hoje à noite estão sendo batizadas. Por favor, fiquem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Dentre estes que serão batizados hoje, eu recebi ali da mamãe Monique, papai Acrísio, a Thaís, que vai descer as águas, ser batizada. Thaís tem uma síndrome raríssima, e do ponto de vista da medicina, talvez ela nem estivesse aqui hoje. Mas hoje, aos 13 anos, o milagre de Deus está sendo batizada para a glória de Deus. Cadê você, Thaís? Tão linda, e esse sorriso a gente já conhece, né? Ela passa por nós e o sorriso, e Deus opere poderosamente na sua vida, viu? E na vida dos seus pais também. Talvez só o que a gente faz de praxe quando nós temos batismos assim, a cada 2 meses mais ou menos a gente batiza um grupo grande de pessoas. Nós damos uma breve explicação para pessoas que até nos visitam, parentes, amigos, familiares, para dizer que o que nós fazemos aqui não é um ritual que nasceu na cabeça dos batistas ou de qualquer líder batista. Esse rito ou ordenança é algo que nós só cumprimos porque está na Bíblia. E os batistas têm, tradicionalmente, duas ordenanças. Primeiro o batismo, depois a celebração da ceia do Senhor. E a gente chama de 2 ordenanças porque não é um sacramento, diferentemente da igreja romana, que ensina que os elementos ou os sacramentos auferem graça para a pessoa. A maior graça que esses batizandos receberam foi exatamente a graça de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Aquela água não lava pecado, porque pecado não é um banho, não é lavado por um banho de água. Pecado é algo que está tão entranhado na nossa vida, que só o sangue de Jesus derramado na cruz foi capaz de pagar a pena e nos livrar do poder do pecado. Então, só para você entender, você que está aqui nos visitando, que talvez
Puxa, o que é que vai acontecer aqui? 2 ordenanças. São ordenanças que também pertencem à igreja. Não é prerrogativa do pastor. Por isso, eu não estou lá dentro, não vou lá. É simbolicamente até para vocês entenderem que batismo não tem a ver com alguém especial, auferindo uma bênção especial para ninguém. Tanto é que nós temos aqui na comunidade, os amados irmãos que levaram outros a Cristo descem as águas para batizar essas pessoas. Outra coisa importante para determinar que ritos, que rituais bíblicos a gente deve, como cristão inteligente, que pensa, que lê a Bíblia, quais destes a gente tem que praticar? Por que justifica batismo e ceia e não outros? Porque na Bíblia, o critério que nós temos para ordenar ou para ter essas ordenanças são bem simples. Primeiro, Jesus primeiro tem que ter praticado tanto o batismo quanto a ceia do Senhor. Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 22, Jesus se submete ao batismo. Ele foi para ser batizado por João Batista no Jordão. João achou que é um negócio tão estranho. Como ele, aquele que anunciaria a vinda do Messias, estando frente a frente com alguém sem pecado, com tanta glória e tanta graça, como João, simples João, iria batizar Jesus. Ele se recusa a princípio. Eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus então diz, não, convém cumprir toda a justiça, convém fazer aquilo que é e que será um modelo para gerações. Convém que eu me submeta. E é interessante, Jesus, ao invés de modelar o judaísmo prevalecente através dos sacerdotes, dos indivíduos que representavam a religiosidade, Jesus se identificou mais com a própria tradição que veio de João Batista, que veio lá do deserto, das comunidades de Qumran, lá no deserto, onde o rito de iniciação era o batismo. A pessoa aceitava seguir o mestre daquela comunidade e imediatamente era mergulhado em águas. João veio pregando arrependimento e logo o batismo, e as pessoas então arrependidas eram batizadas naquela época, obviamente fazendo parte da pregação e da identificação de João enquanto João. Por isso Jesus vai a João. Ele não vai a Caifás, a Anás, aos sacerdotes, ele vai a João Batista, um indivíduo esquisito, que veio do deserto, que andava por aí todo estranho. Jesus se identifica com aquele núcleo autêntico que representava a continuidade do Velho para o Novo Testamento. Então, ponto 1, Cristo mesmo se submeteu ao batismo. E preste atenção, a nossa tradição cristã pega uma criança de 1 ano, alguns meses, ou 2 anos e batiza. E nós temos os padrinhos. Eu mesmo fui batizado quando criança, antes de conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus foi batizado com 30 anos de idade, ele já era um adulto. Preste atenção em 2 coisas, você que está aqui hoje sabe que nós temos aqui no nosso estado e no nosso país o batismo de crianças infantis ou infantes, para que eles não morram pagão, como se o batismo fosse auferir algum tipo de perdão eterno ou de graça eterna. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Uma igreja cristã deve fazer o que Cristo fez e modelar aquilo que Ele ordenou. Ele tinha 30 anos de idade quando foi batizado, ponto 1. Ponto 2, ele não tinha pecado para ser lavado. Portanto, o batismo não é um rito que limpa ou lava pecado ou coisa parecida. Mas Jesus se submeteu a ele. A terceira coisa importante, ele desce as águas, ele entra no rio, ele entra com João, sai das águas. E aí o Espírito de Deus naquele momento testifica que ele seria, quem ele seria, o Filho de Deus encarnado que iria à cruz do Calvário. Então a razão que nós vamos agora, nesse instante, batizar esse grupo de pessoas é, ponto 1, eles entregaram a vida a Jesus e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Quem fez isso aí? Levanta a mão aí de vocês. Glória a Deus. Amém? Então,
Segundo passo agora, você vai ser batizado, inserido na comunidade. Você agora vai ser identificado com Cristo pública e abertamente, porque a conversão se dá no coração, no interior. Você confessa com a boca, crê com o seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, o único mediador. Paulo instrui isso em Romanos 10, 9. Então o batismo é o rito que a igreja evangélica ainda pratica e praticará até a volta de Jesus. Cristo se submeteu, Cristo ordenou, Mateus capítulo 28, ele disse: ide, portanto, pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, nós não temos opção. O batismo é uma ordem, porque é publicamente a forma que você se insere na comunidade. Aliás, nós sabemos que secularmente, quando o indivíduo vai, eu me lembro os jipeiros, né? Quando o indivíduo vai e compra o seu jipe novo e ele quer brincar com os demais, eles levam o indivíduo para uma duna bem alta e diz: agora é o batismo. E o camarada mergulha lá está batizado, né? O outro quebra uma garrafa e diz: batizou aí o navio e tal. Seria o rito de iniciação na comunidade. Então o batismo quer dizer isso também. É o momento em que você agora diz: eu faço parte desse corpo visível de Cristo na terra. Cristo praticou, Cristo ordenou. E por último, a igreja de Jesus, no livro de Atos, lá no capítulo 8, Filipe batiza eunuco. Depois de explicar o evangelho para ele, a palavra, a leitura do Velho Testamento, ele diz: agora tem água, o que que impede de eu ser batizado? Aquele eunuco era um homem já crescido, não era um bebê. Por isso o indivíduo tem que primeiro tomar a sua decisão e depois então, aí sim se submeter ao batismo. Então esse é eu diria, a ordenança número 1 que nós vamos fazer agora. Eu quero ler o texto só e nós vamos proceder nesse momento com o batismo. O segundo momento vai ser o momento da ceia, que é a segunda ordenança que Jesus também praticou, também ordenou, e também a igreja cumpriu isso, como Paulo instrui lá em 1 Coríntios capítulo 11, tá bom? Mas antes nós temos, cadê? Jardel e Raquel, é isso? Cadê? Venham, venham. Aqui, alô, boa noite, eu sou o Jardel, aqui, a minha esposa Raquel. Estou meio nervoso aqui, sou meio acanhado para falar, mas deixar Deus agir aqui. Estamos juntos há 9 anos. Nos casamos aqui na IBC faz 9 meses já. Temos 2 filhos, a Gabriela, de 7 anos, e o Gabriel, de 3 anos. Estamos em estado de restauração constante, todo dia. E aceitei Jesus Cristo como meu Salvador há 3 anos, em outra igreja. Aí se mudamos para cá, para a família maior aqui. Foi um passo muito importante na minha vida, porque antes de conhecer Jesus, eu bebia muito, usava toda a droga que existia no mundo. Não me libertei totalmente dos meus maus hábitos, mas nunca desisti do meu objetivo, meu alvo, que é o nosso Senhor Jesus. A vida sem Cristo não é fácil. Porém, os problemas sempre existirão, mas o amor de Deus é capaz de transformar pessoas tortas em pessoas retas, porque Jesus veio para salvar todos aqueles que o clamarem. Viemos aqui nos batizar hoje por amor a Deus e a Cristo Jesus. Vamos matar o velho homem e fazer nascer o novo homem no amor e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Obrigado.
Glória a Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No livro de Atos, Filipe batiza eunuco, e no verso 26 do capítulo 8 diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, ou de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ou seja, um indivíduo da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, alguém muito importante que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro, na sua liteira, né? Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito: Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que ele lia era a passagem de Isaías: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis a água. O que impede que eu seja batizado? E preste atenção aqui, amados irmãos, e alguns até que vêm de outra comunidade para esta comunidade. Algumas igrejas que antes do indivíduo ser batizado, ele tem que ser, num certo sentido, limpo, lavado de tudo. Ele não pode ter nenhum pecado. E às vezes querem tratar tanto que o indivíduo acaba indo para o céu e não experimenta o batismo. Nós não temos essa prática aqui na IBC, porque nós acreditamos no que esse texto diz. Filipe não ficou perguntando se o eunuco lá na Etiópia ia para o cinema, se ele tinha problema com drogas. O eunuco não fez nada disso. Ele estava lendo a Bíblia, deveria ser um homem piedoso, mas com seus pecados e suas mazelas. Sabe lá Deus quantas mulheres ele tinha, quanta coisa ele vivia, não sei o que ele vivia lá na Etiópia. Os costumes certamente não eram os mesmos de Jerusalém. Mas naquele momento, quando ele lia o profeta, e ele fez a pergunta, Filipe esclarece que se trata de Jesus. E ele imediatamente, compreendendo talvez o rito, ele disse: tem água aí, quem impede de eu ser batizado? Qual foi a resposta? É lícito se crês de todo o coração. Quando o indivíduo é batizado, ele é inserido no corpo de Cristo para ser colocado no caminho da restauração. E assim como eu, assim como o pastor Marcos, assim como o pastor Isaías, depois de tantos anos de ministério, nós ainda temos que resolver coisas na nossa vida e colocar diante de Deus. Assim é aquele que está chegando, tem que ser recebido como está, para o Senhor transformá-lo. O PG recebeu esse casal como estava, vivendo junto por anos. Primeiro prega Jesus. Depois que o indivíduo conhece Jesus, ele é constrangido pela palavra, pelo exemplo dos irmãos, e aí ele se submete ao casamento, como aconteceu com este casal, casado legitimamente diante de Deus, diante dos homens. E agora ele vem, se submete ao batismo, não porque a gente proibiu, mas porque foi orientado exatamente dessa forma. Então, por favor, em nome de Jesus, em nenhum grupo pequeno você coloque qualquer obstáculo a quem quer que seja, para que ele seja batizado, a não ser que ele não creia em Jesus. E as perguntas, certamente nessas horas, principalmente dos filósofos e teólogos evangélicos,
Mas pastor, e se o cara tiver um problema sério, que ele está assim, está assado? Batiza imediatamente, instrui, ensina, educa, e se não atender, disciplina. A igreja é para isso. Ninguém chuta um filho para fora para depois cuidar dele. Se ele erra, você disciplina. Se ele entra todo errado, vai ficar direito, porque quem vai consertar é o Espírito de Deus, e nós vamos ser parceiros para carregar o fardo e ajudar. Em nome de Jesus, nenhum irmão vindo, oriundo de outra comunidade, ou qualquer irmão desta comunidade, não imponha jugo que você mesmo não pode carregar. Não permita que esses irmãos sejam privados de uma graça que o Senhor deu, por conta da nossa posição pessoal, do que a gente acha ou pensa, porque nós não somos o Espírito Santo. Amém? Como diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim, Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quer declaração melhor do que essa? No momento que esse indivíduo declara, seus pecados estão perdoados, passados, presentes e futuro, porque tem como base o sangue de Jesus. E o Senhor cuidará da sua ovelhinha, pode ter certeza, e vai aperfeiçoá-la até o dia final. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, isso aqui não é um chuveirinho não, é água mesmo. Para, desce, entra na água, sai da água. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Glória a Deus. Vamos lá? Chegou a hora. A câmera pode focar ali já já. Pedido aos irmãos, entrem o maior número de pessoas possível, como a gente faz sempre, tá bom? Ordenado aí pelos nossos amados da recepção. Não, peraí. Pode. E o Carlos? Fala lá com o pastor. Carlos me procurou agora. Ele disse assim: nós damos umas aulas de orientação, né? E ele disse: olha, eu senti uma vontade de me batizar agora. Eu já tenho Jesus como meu Senhor Salvador. Posso? Eu disse: claro que pode. Entra lá, mergulha lá, meu irmão. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém aí, viu? Se tiver mais alguém aí que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora, levanta a mão, mergulha. Entrega a vida a Jesus. Olha lá, ó. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém agora? Querendo ser batizado agora? Pode ir. Ali, louvado seja Deus. Glória a Deus. Abraça essa irmã aí. Tem mais alguém hoje? Ali, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando ao seu coração, vá lá. Chegou a hora. É lícito se crer de todo o coração. Tem mais alguém aí hoje à noite dizendo: chegou minha hora, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Hoje é dia, hoje é dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Não espere não, a gente não sabe o que é que vai acontecer lá atrás, ó, lá atrás, estou vendo lá. Glória a Deus, mais um lá, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, vamos. Amados irmãos, tudo pronto? Quero um ok, sim, mas alguns estão descendo as águas. Aleluia. Eu tenho as marcas de quem
tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando, tem mais espaço aí, não tem não? Que eu sofri, não. Mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Tem mais? Pode botar mais, pode botar mais. Fui essa Ali na entrada, na entrada. Estou coberto e Glória a Deus. lavado. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Amados irmãos, em Cristo Jesus, tendo vocês hoje declarado, aliás, hoje e até antes desse momento, declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos concedeu através desta igreja, nesse momento nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, 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 livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, Aleluia. longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Não, não, mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Aleluia, Senhor. Fui resgatador das amarras do pecado, e eu não devo nada. Não, 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 não. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado, eu sou livre. Isso, pessoal, vamos lá, vamos lá. Aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado. Os adolescentes, os jovens, os velhos, os novos. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Pronto? Aí. Amados irmãos e irmãs, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos concedeu através desta igreja, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Aleluia. Eu sou livre. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre, 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 livre. Aleluia. Eu sou livre. Amados irmãos, em Cristo Jesus, tendo vocês declarado Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos concedeu através desta igreja, neste momento nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Aplaudam o Senhor e a grande obra que Ele fez na vida de cada um desses amados irmãos. Você que está na internet e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é o próximo. Eu vou seguir com fé, com meu Deus. Vem pra cá. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o fruto da videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens, sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou.
Aleluia. Pronto, amados irmãos? Amados irmãos e irmãs, tendo vocês declarado Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, hoje, com a autoridade que o Senhor nos concedeu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aê! Vai, manda bala. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, toda criação, curvem-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, toda criação, curvem-se diante do Rei. Todos eles se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Amados irmãos, nessa noite tão abençoada, nós tomamos a declaração de vocês de que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da vida de cada um. E nós queremos hoje à noite, com a autoridade que o Senhor nos conferiu através desta igreja, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Seu braço a terra governará. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Rei dos Reis. Glória a Deus, glória a Deus. Seu reino a terra dominará. Poderoso é o Rei dos Reis. Seu braço a terra governará. Poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Eu sou grato por tudo que tenho. Vamos ficar de pé e cantar isso. O tesouro maior desse mundo me foi dado. Hugo Nasser, chega aqui, Hugo.
prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Vamos cantar isso todos juntos. Oh, yeah. Yeah, yeah. Amém. Sentem um pouquinho antes da ceia do Senhor. Nós vamos dar uma instrução, vamos celebrar e vamos cantar muito ainda. Segura lá. Quem tem a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 11, acompanhem comigo. Eu vou fazer uma leitura, dar uma breve explicação sobre esse momento precioso em que nós vamos partilhar da ceia do Senhor. Antes de nós partirmos para o texto, deixa eu dar só um intervalo para dois avisos importantes, ou oportunidades. Uma é, a editora Agnus tem uma conferência no começo de agosto. Eu não tenho aqui com precisão os dias, mas você pode depois entrar na nossa página de internet. Tenho certeza que o pessoal vai postar lá. Vai ser lá na Facete. E é uma conferência que valerá a pena vocês participarem quanto líderes, quanto membros, líderes de PG. Então vai ser um momento de muita edificação para nós. Outro evento que está acontecendo nessa cidade agora no mês de julho é uma peça que João Neto e Vladson já apresentaram no ano aí. Foi uma boa ferramenta evangelística, um encontro facilitador praticamente. O Alto do Compadecido, né? Não. O Alto do Compadecido. É uma paródia, mas tem um testemunho lá no meio. E você que tem um amigo que possivelmente não viria para cá, mas gosta de uma boa peça, de uma boa performance, certamente conhecem os personagens, talvez vai ser interessante você utilizar. Vai acontecer sábado próximo, acho que tem a estreia, sábado e domingo, lá no Via Sul, é isso? Pronto, lá no Teatro do Via Sul. Então, está dito, porque é um evento facilitador, eu acho que vale a pena, e vamos orar para que o Senhor opere ali. Gente, nós vamos encerrar esse momento hoje com a celebração da ceia do Senhor, mas eu preciso dizer o seguinte: a ceia do Senhor é para ser celebrada, se possível, se fosse possível, todo dia. A Bíblia diz que diariamente eles partiam o pão de casa em casa. Talvez queria dizer que eles faziam isso todos os dias, ou porque a igreja estava tão espalhada na cidade, de casa em casa, que uns faziam na segunda, outros na terça, outros na quarta, outros na quinta, na sexta e no domingo. Eu queria aqui chamar a atenção especificamente dos líderes de grupos pequenos, inclusive líderes de jovens, mulheres, homens, casais. A ceia do Senhor, celebrada enquanto nos reunimos, não é uma opção, é uma atitude de obediência. Então, celebrem a ceia com frequência. Por favor, descompliquem, façam uma coisa simples, porque o significado não está
só o elemento, não é o elemento, mas os elementos são símbolos de uma verdade espiritual que precisa ser relembrada, como o Senhor disse, fazer isto em memória de mim, amém? Então, o diabo não vai arrancar dos nossos grupos pequenos a mensagem principal da cruz do Calvário, que é relembrada na ceia do Senhor, amém? Se os jovens forem se reunir em qualquer buraco, se forem uma lanchonete, e lá tiver só hambúrguer, não comam hambúrguer, faz mal, mas peça lá um pedaço de pão, um suco de uva, parem no meio do shopping, nós já fizemos isso, nosso grupo pequeno, para no meio do coisa lá na mesa e celebra a ceia do Senhor, das mãos, e diga, aí quando os caras olharem assim, achar tudo esquisito, você diz, é isso aí, mano, a nova tribo aí, ó, estamos chegando, é o sangue de Jesus aqui, cara, entendeu? Por que esse negócio? Que a gente fica se reunindo, bate papo, fica olhando um para a vida do outro, e o irmão tem problema. O grupo pequeno é um lugar onde a gente despeja os nossos problemas, mas se você ficar focalizando no problema, meu amigo, vai dar errado. O Salmo 91 é o Salmo dos problemas, mas ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro olha para Jesus, depois você olha para os seus problemas, não vai dar errado. Você vai olhar o problema tão grande, e você vai ficar tão pequeno, se você não olhar para o Altíssimo. Então não é opcional, isso não é opção de grupo pequeno, com saúde, onde Jesus reina, tem que ter palavra de Deus. Não, por favor, não leve o púlpito lá do pastor para fazer um grande ajuntamento, mas a palavra que sai da boca, que está no coração, que faz parte dos conselhos, do cuidado, do amor uns pelos outros. E a ceia do Senhor tem que ser celebrada. Arruma um jeito jovem de fazer, tá certo? O elemento é igual, mas põe numa caneca colorida, tá bom? Estamos de olho, porque tem uns grupos aí. Eu recebi um dia, o irmão veio falar, pai, eu estava na sua igreja lá, pai, 2 meses que eu estou lá, não vejo a ceia. Eu disse, que igreja você foi? É porque ele vem aqui. Não, amado, aqui não, é de casa em casa. Entra num grupo pequeno, cara, senão você vai ficar por fora de tudo. Aqui é um grande ajuntamento, de quando em quando a gente vai celebrar também, mas o que nós estamos dizendo é que de casa em casa, em todos os dias da semana, nós deveríamos ter a celebração da ceia do Senhor, amém? Vocês não comem no grupo pequeno? Mas antes de comer, celebra a ceia, ou come depois celebra a ceia, tanto faz, mas não deixe de celebrar, amém? Ei, vou ler aqui rapidinho para a gente terminar com essa celebração. Acompanhe comigo, do versículo 17 em diante. E presta atenção aqui, amado irmão. Nisto, porém, que vos prescrevo, disse Paulo, não vos louvo. Por quê? Porque vocês estão se ajuntando, não é para melhor, mas sim para pior. Paulo diz, porque eu estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Aqui é reunindo na casa, reunindo no pátio do templo, no shopping center, no café, não importa onde. Paulo está dizendo, eu estou sabendo que está havendo divisão entre vocês, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo ironiza aqui. Paulo está dizendo, está aí, você está fazendo divisão, é? Panelinha? É até bom que tenha mesmo, porque nós vamos saber quem é quem. Paulo ironiza aqui um pouco. Depois ele diz, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Porque ao comerdes, cada um toma o quê? Antecipadamente a sua própria. Olha a raiz do pecado aí. Junta panela, sexta-feira aconteceu. Junta panela, cada um trouxe sua comidinha, cada um trouxe sua pamonha, cada um trouxe seu, né, só não trouxeram quentão, porque não pode aqui. Mas cada um trouxe a sua própria ceia, seu grupo. E Paulo está dizendo, está havendo um problema nessa celebração da ceia, que era um jantar, um almoço, uma festa ágape. Alguém está comendo antes o quitute gostoso, e não querendo que os outros comessem.
E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Estavam tomando tanto vinho lá da ceia, que o negócio estava passando do limite. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Sabe o que é isso, gente? A igreja se reunia para celebrar, 3, 4 grupos pequenos, e aqueles irmãos que não chegavam na hora da celebração da ceia, porque vinham lá do trabalho, depois de pegar o ônibus, a topique lotada, o indivíduo chegava lá, não trouxe comida, não trouxe nada, com fome. Quando ele chegou, só tinha resto, porque já tinham bebido tudo e comido tudo de bom. Sobrou migalha. Paulo está dizendo, vocês estão menosprezando os que nada têm. Porque se há de ter alimento, o alimento tem que ser compartilhado com todos. Traga os melhores quitutes, mas não traga para os seus filhos, não traga só para o seu amigo, traga para a igreja de Jesus. E lembre daqueles que nada têm, que não podem. Se o grupo pequeno, numa casa X, não tem a comida que leve. Porque nem todo mundo tem condições de fazer um banquete quando se reúne em grupo pequeno. Simplifique. Comece com a bolachinha, de preferência integral. Mas se tiver uma coisa a mais, reparta. Por quê? Presta atenção, senhores teólogos. É isso que causava divisão na igreja. Não é aquilo que a igreja romana ensinou, que a gente antes de tomar a ceia tem que fazer cara triste e confessar os pecados para alguém. O pecado era esse, o pecado da discriminação, da divisão entre os irmãos. Vocês não têm casa para comer, não? Mas Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando, falando da morte do Senhor, até que Ele venha. Não faz sentido a gente se reunir e deixar passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois, tem a ceia, porque um pastor mandou. Não é porque Jesus mandou. E porque nós fazemos questão de anunciar. Mas você diz, lá na sala não tem ninguém, só a gente, precisa anunciar de novo. É porque vocês não têm ideia dos principados e potestades que nos rodeiam e que precisam ouvir de nós e saber de nós que Cristo é Senhor da igreja, Senhor da minha vida, Senhor da sua vida. Quando você faz isso, tem cura, tem milagre, tem ministração. Você está perdendo a oportunidade. Fazer isso até que Ele venha. Aí ele diz, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. O que é indignamente? É discriminar o outro, é ter problema com o seu irmão, é deixar ele de lado, é deixar ele passando fome enquanto você tem muito, é discriminar aqueles que nada têm. Ele já disse no verso anterior, lá atrás, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele está falando aqui que essa atitude discriminatória, que celebra a unidade na ceia, mas divide o irmão no coração, isso causa doença. O Senhor diz, vai recair sobre vocês problemas, e até morte. Não façam isso. O Senhor está sendo duro aqui através do apóstolo Paulo para dizer da seriedade da ceia do Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E aqui ele não está falando daquilo que tradicionalmente a gente faz enquanto batistas, né? Todo mundo come exatamente no mesmo tempo, porque é para não comer igual o outro, ou antes do outro, depois do outro. Não é isso que ele está dizendo, não. O texto está dizendo é que lá atrás, os irmãos que faziam aquela ceia, aquela celebração, estavam deixando de lado os que nada tinham, comendo antes, que é para o camarada que vinha lá do pessoal do Lar da Paz, o pessoal aí, não, esse pessoal aí não pode comer caviar aqui não, vamos comer tudo. É aquela saladinha. Antigamente naquelas festas dos irmãos tinha esse negócio. As irmãs traziam uns bolos, aí diziam assim, pastor, o senhor não vai provar do bolo que eu fiz?
Eu dizia, não, minha irmã, junta tudo aí. Aí a gente passa aí e pega sem saber quem é de quem. Porque isso aqui é feito pelo corpo de Cristo. O bolo que tem cobertura, que não tem cobertura. O bolo que tem enfeite, que não tem enfeite. É para a glória de Deus que nós estamos oferecendo. Amém? Faz o seguinte, faz e entrega para Deus. E aí vai. E aí a gente come depois. Então se alguém tem fome, come em casa. O assunto ainda é esse. Ele abre com esse assunto, fecha com esse assunto. A fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for. Claro que ele está dizendo isso. Se você vem para cá para comer igual desesperado e não vai repartir com ninguém, come em casa. E você vem e reparte. Ele não está dizendo para você não fazer o banquete, a ceia, convidar para um né? Eu ia dizer um churrasco, mas eu não como carne. O Valdo diz que come. Entendeu? Então nós vamos celebrar esta ceia do Senhor. E simbolicamente, aplicando essa palavra, talvez o problema seria se você for repartir o pão com a gente aqui e dividir com os seus irmãos agora, tendo no seu coração algum impedimento, alguma bronca, alguma coisa não resolvida com o seu irmão. Em nome de Jesus, resolva antes de comer. Não é confessar todos os seus pecados. E eu quero dizer mais uma coisa aqui, didática para essa congregação abençoada. Nós que nos reunimos em grupos pequenos, recebemos às vezes irmãos de outras comunidades. A pergunta que sempre surge é: quem pode participar da ceia do Senhor? Eu quero responder vocês definitivamente com uma palavra só. E, como diz, para bom entendedor, meia palavra, vou dizer uma palavra inteira. Sabe para quem que você deve dar a ceia ou não dar a ceia? Pense no exemplo de Jesus. Sabe para quem ele deu a ceia? Para Judas. Ouviu? Sabe quem tomou a ceia com Jesus? Judas, o cara que o traiu. Sabe por quê, meu amado? Porque a ceia é, acima de tudo, uma refeição que você não pode negar a ninguém. Não negue. Agora, o indivíduo que comer esse pão aqui, ó, ele pode ser um ateu, um descrente, ele pode ser o que for. Não vai ter significado para ele, é pão. Você vai negar pão? Porque você está querendo fazer um clubezinho fechadinho, espiritual? O que torna espiritual é quem tem o Espírito de Deus e toma isso com o significado de que estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Antigamente aqui nessa igreja, lá tempos atrás, se uma criança chegasse aqui perto para pegar um copo desse, levava um tapa. Porque não pode. Você não pode, você não pode. Explica o sentido. E aí, quando o indivíduo entender, ele vai comer, vai beber com sentido. Em nome de Jesus, gente. É bom que você seja primeiramente batizado, que aceite Cristo como Senhor e Salvador. Por que é bom? Porque você vai ter o sentido pleno daquilo que a Bíblia ensina. Mas não vamos ficar aqui agora tentando discutir quem pode e quem não pode. Meu amado, leve as pessoas a Cristo e deixe o povo de Deus livre das amarras que o Senhor já nos libertou na nova aliança. E não vamos impor sobre eles nenhum peso de lei, nenhum peso de legalismo, porque o que nós queremos é que o Espírito haja e a santidade do Senhor seja realmente e prevaleça no meio do corpo dele. Senhor, nesta noite, na presença do teu Santo Espírito, tendo lido a tua palavra, a tua igreja reunida neste lugar, nós pedimos que o Senhor abençoe este momento, abençoe os elementos, mas acima de tudo, Senhor, abençoe o coração de cada pessoa que está aqui hoje à noite. Aqueles que ainda não creem no teu nome, que sejam desafiados, Senhor, a te conhecer como Senhor e Salvador, a viver numa igreja local, a ser batizado, a participar da ceia com entendimento, com conhecimento. Aos teus servos, Senhor, liberta-os das amarras que têm impedido que as pessoas lá fora nos conheçam, e nos conheçam como gostariam de conhecer a Cristo, um Jesus que não estava amarrado àquelas tradições, que não estava amarrado às regras, mas o princípio do amor, que pregou a palavra, que confrontou, chamou pecado de pecado,
mas levou cada um a arrependimento e não excluiu ninguém. Pai, que esta sociedade, que esta fortaleza, que este estado e esse Brasil saibam que nós temos um Deus maravilhoso que ama cada pecador e que espera ansiosamente pela conversão do maior número possível, até que a igreja de Cristo esteja completa, sendo então arrebatada para viver eternamente com o Senhor. Hoje nós pedimos a tua bênção sobre esse momento aqui, sobre a vida de cada pessoa, por tudo que já celebramos aqui hoje à noite, pois nós o fazemos agora em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Agora, glória a Deus. O desafio. Então o que é que vocês vão fazer? Levante-se do seu lugar, vão até as mesas, peguem o cálice, peguem o pão, que nós já lemos, já oramos, e dê para alguém, e diga: eu te abençoo em nome de Jesus, e receba de alguém. Vamos fazer isso, um movimento santo. Pessoal lá na tendinha, tá resolvido aí? Você está em casa, meu irmão, corre lá na geladeira, pega lá um suco, pega lá um pedaço de pão, e celebre agora em nome de Jesus, onde você estiver. Faça isso, o Senhor é digno. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Quem fez uma decisão por Cristo hoje à noite, vá até o Espaço Conexão. Nós queremos lhe conhecer melhor. Se você já está inserido num grupo pequeno, por favor, que as pessoas do PG o conduzam. Se não estão, procure um PG. Se você está nessa comunidade também, bem-vindo em nome de Jesus. Vamos celebrar, vamos celebrar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, os pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, sim, eu quero te amar.